Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer, meu nome é Ana e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre regressão linear. Bom, para começar, vamos entender o que significa a palavra. Regressão vem do latim da palavra regressio, que significa o ato ou efeito de regressar, retornar. É um movimento em direção ao ponto de origem. Nós conhecemos muitas aplicações dessa palavra e em vários âmbitos. Por exemplo, uma que vem na cabeça nesse momento é na saúde. Tá? Então, imagine um paciente com uma doença grave. Quando o médico fala que a doença regrediu, nós ficamos felizes. Por quê? Porque é sinal de, ela é o oposto de avanço, ela está retornando, né? E na estatística, ela tem uma definição meio que parecida, né? É a dependência entre duas ou mais variáveis aleatórias que permite traçar uma curva num gráfico, equivalente aos dados da amostragem. Então, nada mais é, regressão linear nada mais é do que a regressão descrita por uma função linear. Ana, mas como isso se relaciona, né, com o ato de voltar, né? Então, imagine que você tem uma tabela, que são suas observações, tá bom? Essa tabela, ela é guiada, né? Ela é regida por uma equação de uma reta. E essa equação da reta, né? Você consegue calculá-la, né, fazendo uma regressão, voltando, pegando através das observações, você voltar por uma equação. Ana, está muito confuso, ainda não faz sentido o que você está falando. Então, vamos explicar melhor. Então, o objetivo da regressão linear é determinar a equação, né, ou um modelo, que é a mesma coisa, entre duas variáveis. Né? Então, o que significa isso? No bom e velho exemplo do salário versus a experiência, né, o que nós temos? Que nós podemos concluir que no primeiro ano, o que foi observado? No primeiro ano, o analista tinha um salário de R$ 2.000, no segundo ano, de 2.500, e assim por diante. Então, foi aumentando esse valor ao longo dos anos. Então, quando a gente plotou um gráfico de dispersão, né, as observações, ou seja, essas linhas são representadas pelos pontinhos em azul. E essa linha vermelha é chamada de reta de tendência. Ana, mas o que seria uma reta de tendência? Ou seja, a tendência, né, para que serve isso? Seria a maneira de prever, prever o que vai acontecer no futuro através do passado. Então, regressão linear nada mais é do que estimar um valor futuro através de uma equação. E para, por exemplo, para a gente descobrir qual seria o salário do analista no 21º ano, nós precisaríamos colocar o valor de x igual a 21 na fórmula nessa equação aqui da reta vermelha, da linha de tendência. Mas antes de a gente começar essa calculeira toda, é importante lembrar de um conceito muito importante, da nossa famosa correlação. Então, por que é importante saber sobre a correlação? Porque se a variável x não se relaciona com a variável y, ou seja, os dados, as observações são aleatórias, não seguem um padrão, não há como fazer uma equação de relação linear. Então, sem correlação, é, sem regressão linear. Correlacionou, existe uma fórmula de correlação linear, de regressão linear, perdão. Então, o que acontece? Aqui, neste exemplo aqui, podemos ver que, conforme os anos passam, maior a variável y. Aqui está decrescendo, mas ambas, né, têm uma reta. Então, pode-se dizer que, se o gráfico de dispersões apresentar uma reta imaginária, os dados, né, ou seja, as variáveis x e y, apresentam uma correlação linear. Mas, Ana, e nesse caso aqui? Elas também se relacionam, mas veja, não é linear. Por quê? Porque ela é uma parábola. É uma parábola. E parábola é regida por qual equação? Equação de segundo grau.
Então, não é linear. Existe uma correlação, mas não é linear. Então, nós não trabalhamos modelos de correlação linear para correlações não lineares. Então, a gente só trabalha, faz a regressão nesses dois carinhas aqui. Tá bom? E como é que a gente sabe o quanto a variável x interfere na y, né? Utilizada pela boa e velha coeficiente de correlação de Pearson, né? Quem é esse carinha? Esse carinha é representado pela letra R, que é a medida, né, que é quanto uma variável influencia na outra, né? Então, é realmente o valor da correlação linear, né? E ela é dada por essa equaçãozinha, onde n é o número de observações, x e y são as variáveis, μx e μy são as médias aritméticas e sigma x e sigma y são os desvio padrão das variáveis. Então, esse valor do coeficiente de relação linear de Pearson, ou seja, o R, ele varia entre -1 e 1. E por que esse menos, Ana? Porque valores de R negativo significam que a correlação é negativa, ou seja, ela decresce, enquanto valores positivos indicam uma correlação positiva, igual no nosso caso de salário versus ano, tá bom? E como é que eu sei que um valor é bom, né, dessa relação? Como é que eu sei que ela é forte, a correlação é forte ou fraca? Na prática, a gente considera que todo o R, né, o módulo de R maior que 0,7, uma correlação linear forte. Por que esse módulo? Porque menos 0,7 é uma correlação forte também. É forte, mas é negativa. E 0,8, por exemplo, uma correlação forte positiva. Tá bom? Para isso que serve o módulo. Agora, como é que eu consigo ver na prática, né, o que é uma correlação forte, né? Correlação forte é dada quando as observações, os pontinhos em azul, ficam cada vez mais próximos da linha de tendência, né? Então, eles ficam grudadinhos na linha de tendência. Enquanto uma relação fraca, que é próximo, um R próximo a zero, os dados estão dispersos. Então, não existe uma lógica, não tem como você relacionar a variável x com a variável y. E o mesmo ocorre com valores negativos. Então, eles são juntinhos, mas eles estão decrescendo. Voltando à regressão linear, né? Então, a regressão linear determina o quê? Determina a equação que define a reta vermelha. Então, a gente vai calcular o valor da equação da reta de tendência. E o que era a equação da reta? Né? Isso daí, esse nome não me é estranho, né? E não é mesmo. A equação da reta é aquela que nós aprendemos lá no ensino médio. Então, de volta lá ao terceiro ano do ensino médio, o que é a equação da reta? A equação da reta é y igual a x mais b. Né? O que significa? X e y são as variáveis e A e B são números reais, né? Onde A tem que ser diferente de zero. Por que A tem que ser diferente de zero? Se A for zero, isso daqui some, y vai ser sempre igual a B, ou seja, uma constante. Não importa o valor de x, y sempre vai ter o valor de B. Né? Ana, pode ser negativo os valores? Pode. Tanto A quanto B podem ser valores negativos. São números reais. Tá bom? Somente o A. B pode ser zero? B pode ser zero. Só o A que tem que ser diferente de zero. Bom, então vamos a um exemplo. Né? Como é que funcionava lá no ensino médio de equação da reta? A gente faz o seguinte, vamos pegar essa reta como exemplo. Y é igual a 2x mais 3. Então, para cada valor de x, nós vamos achar y. Então, para x igual a 1, aplica a fórmula, y vai ser igual a 5. Para x igual a 2, aplica a fórmula, y igual a 7. X igual a 3, aplica, y igual a 9. X igual a 4, aplica a fórmula, y igual a 11. Então, se a gente colocar todos esses valores aqui numa tabela, nós vamos aparecer com este gráfico. Com este gráfico aqui. Então, veja, essa equação da reta, a gente consegue prever, por exemplo, o y igual a 5. Qual vai ser o valor do y igual a 5? 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. Então, o próximo valor vai ser 13 aqui nessa reta. Bom, Ana, mas lá na regressão linear, o que difere
este gráfico aqui, então a equação da reta, para este cara aqui. Senão a regressão linear simplesmente seria igual, né, a equação, né, faria a equação da reta, né? Veja que neste gráfico a reta vermelha coincide exatamente com os pontos. Então, este é um ponto aqui que está dentro da reta, este também, este também, este também, e assim por diante. Entretanto, neste gráfico aqui, né, existe uma diferencinha. Então, tem pontos acima, tem pontos abaixo. Né? Por quê? Porque essa reta vermelha não é a equação da reta, é a reta de tendência. Então, ela fica entre os pontos aqui, entre as diversas observações. Se houvesse uma reta, ela seria deste valor, né? Seguiria este modelo. Então, como é que a gente calcula, então? Já que é diferente da equação da reta, como é que a gente vai calcular a regressão linear? Bom, primeiro de tudo, a equação do modelo de regressão linear é definida por y igual a b1x mais b0. Muito parecida com a equação da reta, né? Onde x e y são as variáveis, b1 é o coeficiente angular, que também não pode ser zero, e o coeficiente angular, varia um parênteses aqui, ele é a inclinação da reta. E a fórmula para se calcular é esse carinha aqui, é esse monstrinho aqui. E, por último, B0, que também é conhecido na estatística como o intercepto, né? Que é o coeficiente linear da reta, que é calculado quando o valor de x é igual a zero. E aí será dado por esta equação aqui. Bom, então, para calcular desse exemplo aqui, né, como é que a equação com a regressão linear, o modelo de regressão linear deste exemplo aqui, nós vamos precisar seguir uns passos. E o primeiro passo é calcular a somatória da variável x e a somatória da variável y. O que significa isso, Ana? Vamos pegar todos os elementos aqui de x e vamos somar. E vai dar um valor de 210 e fazemos o mesmo passo a passo para os valores de y. Segundo passo, calcular a somatória de x² e y². O que significa isso? Vamos pegar todos esses valores aqui elevados ao quadrado. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, soma todo mundo e vamos ter os seguintes valores. Depois, vamos calcular a somatória de x vezes y, ou seja, 1 vezes 2.000, mais 2 vezes 2.500, mais 3 vezes 3.100 e assim por diante, que vai nos gerar um valor de uma somatória de 1.677.200. Bom, feito todos esses passos que nós vamos fazer, aplicar agora na fórmula de B1 e B0. Então, B1 vai ser calculado por esta equação, substituindo tudo, temos um valor de 475. E o mesmo ocorre para B0, cujo valor vai ser 1.495. Então, o que acontece? Como é que fica a nossa regressão, nosso modelo de regressão? O modelo de regressão linear vai ser dado por y igual a 475x mais 1.495. Agora, uma pergunta. Se nós aplicarmos o valor de x aqui, nós vamos obter a variável salário, a variável y igual aqui? Não vamos. Por quê? Porque nós temos uma reta de tendência. Não é a equação da reta. Se fosse uma equação da reta, seria perfeitamente assim, mas não. Então, o que acontece? Né? É o que a gente estava falando aqui nesse gráfico. Né? Essa é a diferença entre a equação da reta e o modelo de regressão linear. O modelo de regressão linear tem um erro, um resíduo. E esse resíduo é calculado pelo valor de y, né, o que nós observamos, menos o valor da fórmula. Tá? Então, para calcular isso, para calcular se o nosso modelo está ajustado, se o nosso modelo de regressão linear é bom ou não, nós utilizamos o coeficiente de determinação. Então, ele que avalia o quão próximos os dados estão da nossa linha de tendência, que é aquela linha vermelha.
E como é que a gente faz isso? Como é que a gente calcula esse carinha? Esse carinha nada mais é do que o R quadrado, que é lá do coeficiente de relação de Pearson. Então, se a gente pegar este R e elevar ao quadrado, nós temos o coeficiente de determinação, que vai mostrar para a gente o quanto o nosso modelo está ajustado. Tá? E como é que a gente interpreta isso? Quanto maior o valor de R ao quadrado, mais bem ajustado o modelo está. Então, o valor de R ao quadrado varia de 0 a 1. E a gente lê como a porcentagem da variabilidade explicada da variável x, da variável y pela variável x. Então, o que acontece? Valores que sejam menores, né, que sejam valor de R quadrado pequeno, é ruim? Não necessariamente. Depende do que a gente está estudando. Comportamento humano, por exemplo, é dificílimo de você se prever. Então, é muito comum nós termos valores de R quadrado baixos. Mas, por exemplo, numa equação de coisas materiais, coisas físicas, quanto maior o seu R quadrado, melhor. E via de regra, um bom valor de R quadrado são os acima de 50%. Ou seja, se seu R quadrado deu maior do que 0,5, a sua equação está ajustada, está bem ajustada. Tá bom? Então, no nosso exemplo do salário do analista, o que a gente vai ter? Aplicando toda aquela formuleira que a gente viu na aula de correlação, nós vamos descobrir que o valor de R vai ser igual a 0,9966 e, portanto, o R ao quadrado vai ser 0,9971, o que significa que o modelo explica 99,71% da variabilidade do salário por meio dos anos. Espero que tenha gostado do conteúdo. Por hoje é só. Fiquem espertos, fiquem ligados que logo mais terão exercícios resolvidos de equação linear. Muito obrigada e até a próxima.